Oi, segundo ano, tudo bem? A Prof. Tamara está aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Nossa aula de hoje é sobre compreender problemas, tá? Então, aquilo que a Prof sempre está falando na aula para vocês. Segundo ano, vocês precisam interpretar as questões. Quando vocês estão lendo, vocês precisam saber se essa questão vocês vão fazer um cálculo de subtração, de adição. Então, é muito importante vocês compreenderem o que é que o problema está pedindo, tá? Então, é sobre isso nossa aula de hoje. Então, olha só. Pensem com a Prof. Se a Prof colocasse só essa imagem para vocês, numa atividade, e não colocasse um enunciado, o que você, na aula de matemática, tá? Na disciplina de matemática, o que vocês iriam pensar? Tá, tem duas crianças brincando com bolinhas de gude, um tem bolinhas verdes e o outro tem bolinhas azuis. Ai, deixa eu contar. Tem quantas bolinhas verdes? Quantas bolinhas azuis? Ai, será que a Prof quer saber quantas bolinhas cada um tem? Será que a Prof quer saber qual é o total de bolinhas? Qual seria o contexto, tá? Então, olhando essa imagem, qual é o contexto? Crianças brincando de bolinha de gude? Bolinhas de gude. Pode ser isso? O contexto dessa imagem são bolinhas de gude. E aí a Prof coloca outra imagem para vocês. Duas mãos, né? Uma mão com bolinhas azuis, a outra com as bolinhas verdes. O que será que a Prof quer saber? Qual poderia ser o problema? Então, qual poderia ser a pergunta que a Prof poderia fazer para vocês? O que vocês acham? Ai, Prof, quantas bolinhas um tem a menos que o outro? A diferença de bolinhas? Diferença de quantidade? Outra pergunta. Quais seriam os dados? Então, se a Prof quer saber quantas bolinhas um tem a mais que o outro ou a menos que o outro, quais seriam os dados que a Prof utilizaria nesse problema? A quantidade de bolinhas de gude, não é mesmo? A quantidade de bolinhas verdes, quantidade de bolinhas azuis. Esses seriam os dados. Então, olha só. Qual seria a pergunta que você faria para esse problema? Pensem aí. Então, olha só. O Prof fez aqui um problema. Martina possui 6 bolinhas de gude e Lorenzo possui 3 bolinhas de gude. Qual o total de bolinhas de gude eles possuem? Então, o contexto do problema realmente são as bolinhas de gude. Se aqui tivesse imagem de frutas, o contexto seria frutas, quantidade de frutas. Se tivesse brinquedos, o contexto seria brinquedos, tá? Então, nesse caso, o contexto são as bolinhas de gude. O problema, qual é o problema? Né? Saber o total de bolinhas que eles têm. A pergunta que a Prof fez, qual o total de bolinhas de gude eles possuem, tá? Então, esse é um problema. A Prof criou um problema em cima de uma imagem, tá? A Prof utilizou o nome de 2 alunos, tá bom? Então, a Prof não pegou em lugar nenhum essa atividade. A Prof criou, a Prof pegou imagens e criou um problema. Então, primeiro, para eu criar um problema, eu preciso saber qual é o contexto, qual é o problema que eu quero criar, né? O que eu quero questionar para vocês, tá bom? E quais são os dados que eu utilizarei, tá? Entenderam? Então, olha só. A Prof vai pedir para que vocês observem essa imagem, tá? E vocês vão tentar criar um problema matemático para essa imagem, tá bom? Prof, de adição e subtração, vocês que vão pensar, vocês que vão criar, tá?
Vou esperar na aula do Zoom para vocês me passarem qual é o problema que vocês criaram, tá? Indiferente se é de adição, subtração, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Ah, eu quero fazer um problema de juntar quantidades ou de separar, tá? Vai ficar a critério de vocês, tudo bem? Segundo ano. Outro conteúdo que nós aprenderemos essa semana é sobre a compreensão de informações. Essas informações referente aos gráficos, tá? Então, muitas vezes, nós nos deparamos em matemática com os problemas, a prof acabou de explicar para vocês sobre problemas. Além desses problemas, nós temos algumas informações que nos são mostradas através de gráficos. E nós precisamos aprender a ler esses gráficos, a entender os gráficos, tá? Então, a prof trouxe uma ideia aqui para vocês, um exemplo de gráfico, tá? Então, por exemplo, a prof quer fazer uma pesquisa lá na turma do segundo ano B. Então, a prof Tamara vai pegar, eu quero saber quais são os sabores preferidos dos meus alunos de sorvete. Quais são os sabores que eles mais gostam de sorvete? Então, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar de um por um. Bruno, que sabor que você gosta de sorvete? Eu vou escrever lá no quadro vários sabores, morango, chocolate, baunilha, caramelo. Vou escrever todos os sabores que eu conheço de sorvete. E aí, se surgir algum que, prof, você não escreveu tal, eu gosto, então eu vou lá e escrevo. E aí eu vou perguntando um por um qual é o sabor preferido. Então, Bruno, que sabor que você mais gosta? Morango. Eu vou lá e faço um risquinho em morango. Martina, que sabor que você gosta? Chocolate. Murilo, Enzo, vou perguntando de um por um. E aí eu vou fazendo risquinhos. No final, eu vou contar esses risquinhos. Quantos risquinhos para cada um? É a quantidade de crianças que gostam daquele sabor de sorvete. E eu vou construir um gráfico, tá? Então, olha só. Sabores de sorvete preferidos. Então, a prof fez aqui um gráfico em cima dessa informação que a prof tirou lá na sala de aula, tá? Então, morango. Quantos alunos gostam de morango? Então, onde que eu vejo o sabor? Aqui embaixo. Eu coloquei embaixo do meu gráfico os sabores mais votados, tá? Se tivessem mais sabores, eu colocaria. E aqui nessa parte aqui, ó, é a quantidade de alunos, tá? Então, 0 alunos, eu fiz de 2 em 2, tá? Poderia fazer de 1 em 1, de 5 em 5, fiz de 2 em 2. Então, olha só a quantidade de alunos que gostam de morango. Morango tá aqui, né? Olha o gráfico. Subiu até o 10. Por quê? Porque são 10 alunos que gostam de sorvete de morango, tá bom? E agora de chocolate. Quantos alunos gostam de sorvete de chocolate? 8. Baunilha. Quantos alunos gostam do sorvete de baunilha? 5. Não tem o 5 aqui, mas entre o 4 e o 6 nós sabemos que tem o 5. E o gráfico está bem no meio aqui. E flocos. Quantos alunos gostam de flocos? 2. Tá? Então, esse aqui é o total de alunos que tem na sala, que no dia da pesquisa, então, tinha 25 alunos, tá? Os 25 responderam a pesquisa e aí a prof montou esse gráfico, tá? Então, o que nós observamos no gráfico? Os sabores mais votados, a quantidade de alunos, não é mesmo? Então, vamos lá. Segundo ano, então, olha só. Vocês compreenderam como a prof criou o gráfico, não é mesmo? A prof fez a pesquisa lá na sala de aula, foi perguntando de aluno por aluno qual era o sabor preferido, teve a quantidade e a prof fez o gráfico em cima dessa pesquisa. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês interpretarem esse gráfico. Então, olha lá. Primeira pergunta, quantas crianças há na sala? Então, como que eu posso, se eu não estudo nessa sala, né? E eu recebo esse gráfico e essas perguntas. Como que eu faço para saber? Eu somo. Olha ali, eu sei que 10 crianças gostaram de morango
e 8 gostaram de chocolate. Então, eu somo 0 mais 8, 8. 1 mais 0, 1, 18. 18 mais... Quantas crianças gostaram de baunilha? 5. 18 mais 5. 8 mais 5, 13. 1 vai lá em cima da dezena. 1 mais 1, 2. 23. Aí, quantas crianças gostaram de flocos? Preferem o flocos? 2 crianças. Então, 23 mais 2. 3 mais 2, 5. 2 mais 0, 2. Nós sabemos que tem um total de 25 crianças na sala, porque eu peguei a quantidade de crianças que prefere cada sabor. E aí eu somei, deu um total de 25 crianças. Então, nós já identificamos uma resposta, já interpretamos uma parte do gráfico. Qual sorvete é o sorvete preferido? Nós sabemos que o sorvete preferido é aquele que teve mais crianças que votaram nele, né? Então, é o morango, porque ele teve 10 votos. Qual o sorvete menos votado? O de flocos, teve só 2 votos. Agora, a última pergunta. Qual a diferença de votos entre o sabor mais votado e o menos votado? Então, olha só. Como que nós fazemos? O mais votado teve 10 votos. E o menos votado? Menos votado teve 2. Então, nós temos que subtrair 2 de 10. É uma operação que nós conseguimos fazer mentalmente? Com certeza, né? Nós temos que tirar 2 de 10. Quanto sobra? Olha só, vou fazer risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou riscar 2, que são os 2 de flocos. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 menos 8 é igual, 10 menos 2 é igual a 8. Quer dizer que a diferença de votos foi de 8. Então, 8 crianças votaram no... o morango ganhou do flocos porque 8 crianças votaram. 8 crianças a mais votaram no morango. Se essas 8 tivessem votado no flocos, quem teria ganhado seria o flocos, né? O flocos estaria com 10 votos. Tudo bem? É isso, segundo ano. Se ficou alguma dúvida ainda, mandem para a Prof. Tamara, que a Prof. Tamara vai ajudar vocês. Tudo bem? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.